Seu povo. Vou falar do setor do agronegócio agora, que vem se aproximando do presidente Lula, né? Depois daqueles churrascos ali na Granja do Torto, com empresários do setor que foram realizados no mês passado, mais encontros devem acontecer nas próximas semanas. E esses encontros, né, Bruno Pinheiro, tem a intermediação ali do próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Conta mais aí pra gente. Bem-vindo. Ótima tarde a você, Evandro. Que bom falar contigo. Excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esses encontros vão se repetir. Inicialmente seriam 5 encontros, mas já é estudado uma forma de aumentar esses encontros. Em exemplo, esta semana, os produtores de café são esperados. Haverá então um interesse de realizar este encontro também aqui na capital federal com esse segmento do agronegócio. E o que tem acontecido? Diante de diversas reclamações sobre o seguro rural, sobre uma dificuldade de conversar com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, esses encontros foram agendados. E aí eu levantei que o seguinte, que alguns nomes do agronegócio estão se aproximando do governo federal, mas não querem uma exposição de imagem. Eles querem uma conversa no off, não querem ficarem numa exposição, mas estão realmente aceitando um diálogo com o governo federal. Isso eu ouvi de uma parte do governo, de dentro do Palácio do Planalto ontem. Aí fui conversar com o outro lado para tentar entender se a informação era real, se é verdadeira que existe uma conversa com o agronegócio. O que eu ouvi é que, de fato, dentro do agronegócio, os produtores, quem planta, quem tem a sua área, tinha um candidato, tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato, eles apoiaram numa reeleição, fizeram uma campanha muito firme, mas a instituição, a associação do segmento, ela é apartidária, não tem um candidato. Então que neste momento é importante esquecer essa campanha, esquecer quem tinha esse candidato ou não e começar um diálogo. Claro que eles tinham uma simpatia pelo ex-presidente numa campanha de uma reeleição. E por qual motivo? O que eu ouvi? Porque o ex-presidente tinha na ponta da língua um discurso sobre a segurança jurídica, sobre a segurança diária, que é contra essa invasão, contra ações do Movimento Sem Terra e de outros movimentos que acabam invadindo essas áreas e acaba atrapalhando muito o segmento do agronegócio. Só que se o governo Lula adotar o mesmo discurso, vai ficar fácil de conversar. Então, o setor do agronegócio, uma ala, ainda enfrenta uma resistência, mas uma outra parte que eu cheguei a conversar nas últimas horas, eles aceitam. Se o governo fizer um compromisso que vai ter uma defesa e vai restabelecer a segurança jurídica, evitar invasões de área, eles aceitam sim essa conversa e aceitam sim esses encontros que estão agendados. A partir de agora, Lula vai inclusive lançar uma campanha no rádio, na televisão também, que ele vai começar a visitar os estados e nessas visitas em cada região, em cada estado, anúncios vão acontecer. Anúncios que serão com esse olhar exatamente para aquela região. Exemplo sobre o seguro rural, sobre esse adiamento, sobre as dívidas, o endividamento do agronegócio. As dívidas estão chegando, estão vencendo, o governo vai então adiar, aumentar o tempo para o produtor conseguir levantar esse dinheiro e liquidar essa dívida. Então, esses anúncios vão acontecer e vários secretários do Ministério da Agricultura já estão viajando os estados, ouvindo as reclamações e de que forma amenizar essa dificuldade nesse relacionamento e começar a conversar muito mais com o setor do agronegócio. Evandro, isso que eu ouvi de ambos os lados ontem aqui na capital federal. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Eu vou jogar para o debate já esse tema. Vamos falar um pouquinho agora da informação que trouxe o Bruno Pinheiro, partir para além do talento dele ali com os instrumentos, né? Quero saber de vocês se o agronegócio ele é muito pragmático nesse sentido, embora o apoio ideológico não aconteça no caso do presidente da República, mas a gente está falando de um dos principais setores aqui do país e que tem uma garantia ou oferecem uma garantia robusta ao produto interno bruto do Brasil. Isso faz com que a relação seja necessária, pragmática e deixe um pouco as rusgas de lado, Alan Gani? Olha, eu acho que o agronegócio é sim pragmático. É lógico que liberação de subsídios, de verbas, acaba ajudando a relação, aliás, ajuda em qualquer relação, mas há também
uma defesa de alguns valores dos quais o agronegócio ele não abre mão. Então, se o governo der alguma sinalização de que não vai tolerar invasão de terra, que vai, de alguma maneira, se afastar do MST, como o governo também vem se afastando da Venezuela, aí o agronegócio passa a ter um outro tratamento em relação ao governo federal. Outro ponto importante é a reafirmação do marco temporal. Então, o que o agronegócio quer basicamente? Ele quer, logicamente, dinheiro, algumas vantagens, mas principalmente a segurança jurídica no campo. E você, Fábio Piperno, como é que vê essa possível aproximação, que tem uma ala, mas que ainda encontra resistência de outra parte? Bom, primeiro que isso não vai ser algo consensual, mas é importante sim que o governo tenha setores, tenha interlocutores no agronegócio. E ele vai ter. Imagina assim, um governo que vai ficar 4 anos, que tem aí o poder da caneta, por exemplo, para determinar o tamanho do Plano Safra. Tem o BNDES colocando dinheiro. Tem agora o Rota da Integração, que inclusive vai ligar o Brasil a portos aqui na vizinhança, em países que ficam no Pacífico, na costa do Pacífico, para poder inclusive encurtar o caminho para fazer comércio lá com a Ásia e tal. Então, e vai gerar, aliás, um suculento pacote de obras. Então é óbvio que o governo tem mecanismos para atrair alguns setores do agronegócio. Qual vai ser o tamanho disso? A gente ainda não sabe. Agora, a gente também tem visto, em várias dessas viagens que o presidente Lula fez, ele sendo acompanhado por empresários do agronegócio, especialmente, aliás, mais ligados até à pecuária. Então, eu acho que isso é o caminho natural. Há agora alguns setores do agronegócio que querem renegociação de dívidas, porque tiveram problemas na safra do ano passado. É natural que o governo estenda a mão para isso. E isso não é fazer caridade, isso é negócio, é mercado. Eu acho que é promissor, sim, esse tipo de interlocução e de, resolver algumas arestas, né? Você concorda, Segré? Eu acho que o relacionamento entre o agro e o governo está como aqueles balanços aprovados pelas auditorias, né, com ressalvas. Não é uma questão de automaticamente vamos ser simpáticos ou vamos aguardar. O agro, o que mais interessa, pelo que eu conversei com alguns referentes, que logicamente não falam pelo setor, mas são opiniões pessoais de quem produz, de quem faz colheita e tal, é que o governo não incomode. A grande maioria do setor privado não busca a amizade com o governo ou favorecimentos do governo. Busca que deixem o setor trabalhar. Participei ativamente de quando foi lançado, inclusive, o corredor bioceânico, que fazia menção o Piperno agora, que parte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e chega até os portos do Chile. E para isso precisava que Paraguai fizesse asfalto de 545 quilômetros e a ponte de Porto Moutinho, exatamente, foi bancada pela Itaipu. E isso foi, inclusive, inaugurado no governo anterior. Então, são questões em que é básica o bom relacionamento, sim. O agronegócio está expectante. E, por outro lado, sempre tem amigos de todos os setores vinculados com o governo. Teve muitos amigos, inclusive, que no governos anteriores do PT pegaram muito dinheiro do BNDES. Não deixaram de ser amigos. E voltaram a ser amigos agora, inclusive. Então, vai ter sempre pessoas que são próximas de determinados governos, de diferentes setores, mas, em geral, o agro está escuto, mas não me pergunta. Deixa aí, vamos, eu quero avaliar. É aprovado com ressalvas. Você entende da mesma maneira, Dávila? Entendo sim, está correta a análise dos três aqui. Porque no fundo é o seguinte, o agro nesse momento está debilitado, tem uma grande dívida, a safra do ano passado não foi boa, como a gente sabe, toda vez que está suscetível a renegociar a dívida é uma boa hora para o governo ajudar e se aproximar. Essa aproximação também tem a ver com alguns setores do agro que querem entrar em outras áreas, como hidrogênio verde e tal, que é uma outra área também que entra na parte de energia, mas não é todo o agro. Mas o que colocou Alan Gani aqui e o Segré é muito importante. Quais são essas ressalvas? Eu chamo que são as cláusulas pétreas do agro. E o Alan Gani levantou aqui. É respeitar o direito à propriedade privada, isso é fundamental, não tem invasão, né? Porque esta é uma questão que gerou enorme
distância entre o governo do PT e o agro. Foi isso, aliás, foi a grande questão que aproximou o agro de Bolsonaro. Bolsonaro garantindo que não haveria invasão de terra, que haveria segurança da propriedade privada. Então esse é o ponto fundamental. O segundo é crédito, que a gente já falou aqui, e o terceiro, não menos importante, são essas obras de infraestrutura. O Brasil precisa ter mais infraestrutura para poder armazenar sua safra, para poder reduzir o custo do frete, como terminar ferro-grão, e isso tem a ver com outra questão que o Alan trouxe aqui, que é a questão do marco temporal. Então, são questões fundamentais. Então, se o governo fizer gestos, mas violar alguma das cláusulas pétreas, a coisa volta para estacar zero no mesmo minuto. Por exemplo, o abril vermelho. Se sair abril vermelho e começar a invasar a propriedade de terra, não adianta fazer uma festa, dizer que vai liberar mais dinheiro do BNDES e crédito, que não vai ganhar o agronegócio, porque você feriu uma das cláusulas pétreas, que é a invasão de propriedade privada. Então, o governo precisa, sim, fazer acenos, mas ser fiel à preservação dessas cláusulas pétreas do agronegócio. Porque se violar aqui, desfaz tudo do dia para a noite. É aquela coisa binária. Se cometer ou se apoiar o movimento de invasão de terra, acabou. Não tem conversa e tem distanciamento. Então, é importante saber que é um bom momento para se aproximar, mas se violar determinados princípios sagrados para o agronegócio, esse negócio desanda do dia para a noite.